Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula Código de Processo Civil. Gravando essa aula por conta do concurso de oficial de justiça, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 2023. Se você acompanha aqui pela plataforma, você tem acesso ao PDF para acompanhar, para baixar. Assiste pelo YouTube, quer ter acesso ao PDF? Conheça então a plataforma, você tem lá a aula de Direito Processual Civil, Direito Civil também, já está gravada, e você pode, adquirindo a aula, assisti-la sem interrupções, sem propaganda, e ainda ter acesso aos PDFs, que são importantes aí para você imprimir, ter acesso para poder organizar os seus estudos, tá certo? Explica isso direito concursos.com. Esse é o nosso endereço. Explica isso direito concursos.com. Não é inscrito no canal do YouTube ainda? Se inscreva. Deixa o seu like, o seu gostei aí, deixa o seu comentário, ativa o sininho das notificações para você receber aí todas as aulas que a gente posta aqui regularmente, tá bom? Estamos aqui então no Código de Processo Civil, artigo 159, né, pessoal? Vou pegar a canetinha aqui. Está falando do depositário e do administrador, né? Aula anterior a gente viu sobre o escrivão, não é? E agora depositário e administrador. Vimos também o oficial de justiça, né? Artigo 159. A guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados, o arresto é um tipo de penhora, mais ou menos, né? Sequestrados ou arrecadados, serão confiadas a depositário ou a administrador, não dispondo a lei de outro modo. Se a lei não dispor de outro modo, é nomeado um depositário e um administrador. No momento em que é feito o auto de penhora, auto de arresto, de sequestro ou de arrecadação, é nomeado ali o depositário, o administrador, ele fica sabendo dos seus deveres, etc. Tá certo? Para você que tem acesso ao PDF, você tem a definição do que é penhora, o que é arresto, sequestro, arrecadação, tá certo? A penhora é a apreensão judicial de um bem, né, para garantir o pagamento de uma dívida. O arresto é a apreensão, né, de um bem do devedor antes mesmo do início do processo, mas com uma medida cautelar, né, para garantir o cumprimento de uma futura dívida. O sequestro é a apreensão judicial de bens que são objeto de disputa em um processo, garantindo aí a preservação durante a ação. E a arrecadação é a tomada de bens pelo poder público ou por um administrador judicial em caso de falência, inventário, dentre outros. Muito bem, pessoal. Artigo 160. Por seu trabalho, o depositário ou administrador perceberá remuneração que o juiz fixará levando em conta a situação dos bens, ao tempo do serviço e as dificuldades de sua execução. Veja, depositário, quando é o exequente ou o executado de uma ação, não faz jus a remuneração nenhuma. Esse depositário a que refere o artigo 160 é no caso de um terceiro ficar depositário de bens que requer aí que dá um maior trabalho, né? Ou até ele precisa ser remunerado porque são bens que precisam ter galpões, etc. Parágrafo único. O juiz poderá nomear um ou mais prepostos por indicação do depositário ou do administrador. Então, o juiz pode nomear prepostos, que são pessoas, né, que podem representar, né, e que podem aí que podem ficar também com esse encargo, né? Perfeito? Vamos lá, prosseguindo aí, pessoal. Parágrafo único do artigo 160. O juiz pode nomear um ou mais prepostos por indicação do depositário, que é o que a gente viu aí. Tá me confundindo aqui, artigo 161. O depositário ou administrador, né, responde pelos prejuízos que por dolo, com intenção ou por culpa sem que ele tivesse intenção, causar a partes. Então, se ele causar um prejuízo a uma das partes, ok? Ele pode responder por esses prejuízos
perde a remuneração que ele foi arbitrada para ele fazer aquele trabalho de administrador, mas tem o direito a ver o que legitimamente despendeu no exercício do cargo, ou seja, se ele gastou para exercer aquele cargo, ele tem direito a receber. Parágrafo único. O depositário infiel é aquele que tem o depósito dos bens e quando é chamado a entregá-los, dar conta deles, ele consumiu, perdeu, não deu atenção devida, não guardou aquele bem corretamente. O depositário infiel é esse, tá? Responde civilmente, ou seja, pode ser processado, né, para indenização pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal. Por quê? Ele tem que cumprir um dever e não cumprir esse dever. Penalmente ele pode ser penalizado, né? E ainda ser lhe imposta uma sanção, né, por ato atentatório à dignidade da justiça, já que ele é um auxiliar da justiça, tá bom? Certo, então, pessoal, depositário infiel, se agir com deslealdade, sofre sanções. Do Ministério Público agora, vamos falar sobre o promotor de justiça, né? O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, costuma dizer que ele é o fiscal da lei, né? Do regime democrático e dos interesses e direitos sociais individuais indisponíveis. Ou seja, o Ministério Público, ele cuida para que esses princípios constitucionais e do Código Civil sejam preservados em várias situações, principalmente quando envolve os desamparados no sentido de, por exemplo, menor de idade, né? Casos em que requer a sua intervenção, que está sempre prevista na lei. Artigo 177 diz que o Ministério Público, ou seja, o promotor de justiça, exercerá o direito de ação, ou seja, ele pode entrar com uma ação em conformidade com as suas atribuições constitucionais, ou seja, de acordo com o que prevê a Constituição. O artigo 178 diz que o Ministério Público, ou seja, o promotor de justiça, será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica, fiscal das leis, né? Nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição e nos processos que envolvam. Veja só, o promotor de justiça é chamado, né, para intervir, e ele tem um prazo de 30 dias para se manifestar no processo, quando ele for um fiscal da ordem jurídica, ou seja, fiscal das leis, previsto nas leis e na Constituição. E também ele intervém em quais processos? Inciso 1. Interesse público e social, ou seja, há um interesse público e social naquela causa, ele intervém. 2. Interesse de incapaz, que seriam os menores, né, de 16 anos de idade. Menos de 16 anos é o menor, é incapaz. Litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana, ou seja, litígios, disputas judiciais coletivas em que está em jogo a disputa de terra, seja urbana, seja rural. Parágrafo único, né, do artigo 178. Parágrafo único. A participação da fazenda pública não configura por si só hipótese de intervenção do Ministério Público. Veja só, a simples participação da fazenda pública, ou seja, dos advogados do Estado, do município, da União, não configura uma hipótese de intervenção do Ministério Público. Ou seja, não cabe a intervenção do Ministério Público em caso de participação da fazenda pública. Não é porque ela está num processo que o Ministério Público tem que intervir no processo. Artigo 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, costuma-se dizer fiscal da lei, o Ministério Público terá vista dos autos. Vista dos autos, pessoal, é conceder ao promotor de justiça o prazo para que ele se manifeste. E quando os processos eram físicos, dele fazer a carga desses autos, né? Ter o processo em sua mão para poder analisar e fazer tudo necessário. Hoje em dia é digital, né? Então é mais tranquilo. Terá vista dos autos depois das partes, ou seja,
Primeiro as partes, autor, requerente, requerido têm acesso. Depois o promotor de justiça pode ter acesso ao processo, sendo intimado de todos os atos do processo. Tudo que acontecer no processo, o promotor de justiça tem que ficar sabendo, tem que ser intimado, tá? 2. O promotor de justiça, o Ministério Público, poderá produzir provas, ou seja, arrolar testemunhas, apresentar documentos, requerer as medidas processuais pertinentes e até recorrer, né, entrar com recursos. Recursos contra qualquer decisão, né? Artigo 180. Ministério Público, quando vocês ouvirem Ministério Público, entenda o promotor de justiça, né? Que representa o Ministério Público. Gozará, ou seja, terá prazo em dobro para se manifestar nos autos, ou seja, no processo, que terá início a partir de sua intimação pessoal, nos termos do artigo 183, parágrafo 1º. A gente vai ver lá o artigo 183, parágrafo 1º, que diz o seguinte: o 183 diz assim: a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, essa é a administração indireta, né? Gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Parágrafo 1º. A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou por meio eletrônico. Ou seja, quando aquela parte, né, aqui prevista aqui, e o Ministério Público, como a gente viu lá em cima, quando ele fizer a carga, pegar o processo para si, é que começa a contar o prazo, tá bom? Então o Ministério Público goza de prazo em dobro para se manifestar. Então se é 15 dias, ele tem 30 dias, né? Se é 5, ele tem 10 dias. Por quê? Porque o Ministério Público ele cuida da lei como um todo e de muitos processos de interesse social e de uma coletividade inteira. Ele tem muito serviço, muito compromisso, né? Ele não é como um advogado particular que está lá defendendo o interesse apenas do cliente que está pagando. Parágrafo 1º aí do 180. Findo, ou seja, terminado, né? Terminado o prazo, fim do prazo para a manifestação do Ministério Público, ou seja, do promotor de justiça, sem o oferecimento de parecer, ou seja, ele não se manifesta por escrito, o juiz requisitará os autos, vai solicitar a devolução do processo que está lá com o promotor e dará andamento ao processo sem a manifestação dele mesmo. Parágrafo 2º. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa, por escrito, bem clara, prazo próprio para o Ministério Público. Então, se a lei em determinado momento prevê lá que o prazo do Ministério Público é X, ele não vai ter o dobro daquele X, nem o dobro do que é concedido às partes, tá? Artigo 181. O membro do Ministério Público será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Aqui, por equidade, né, por paridade, melhor a expressão paridade, né, o membro do Ministério Público goza aí dos mesmos deveres ou benefícios do juiz. O juiz também. A gente viu, ele é civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou com fraude. Civil, você sabe, ele tem que indenizar, né? Arcar com os custos que partes tiveram porque ele foi ou negligente ou omisso, etc. Regressivamente significa, se o Estado for processado e tiver que indenizar uma parte, o Estado pode processar o juiz e o promotor, né, para receber aí o que ele gastou aí por causa do promotor de justiça. Muito bem, Ministério Público, só para a gente esclarecer alguns vocabulários, né? Ministério Público é uma instituição, né, pessoal? Ele é representado pelo promotor de justiça. E o artigo 176 até o 180 aí falou da
até o 181, né, falou sobre as obrigações do Ministério Público. Advocacia pública, vamos ver? Incumbe à advocacia pública, na forma da lei, defender e promover os interesses públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, o que cabe à advocacia pública? Defender e promover os interesses. A advocacia pública, a gente costuma dizer que são os procuradores. Quando falar assim, ele é um procurador do município, ele é um procurador do estado, ele é um procurador da União. Então, quando você ouvir, eu vou prestar concurso para procuradoria, né, municipal, estadual ou federal. Estamos falando do advogado que atua como advogado que trabalha, né, para a União, para o Estado e o Distrito Federal, certo? Muito bem, são os advogados do município, do Estado e da União, por meio de representação judicial, ou seja, são advogados, em todos os âmbitos federativos, certo? Seja estadual, seja federal, das pessoas jurídicas de direito público, representa as pessoas jurídicas de direito público, União, Estado, município, que integram a administração direta e indireta. O que é a administração direta? São todos aqueles órgãos que estão subordinados, por exemplo, no âmbito federal, que estão subordinados aos órgãos federais superiores. Então, a União, ela tem os seus procuradores e a União é a administração direta. Todos os ministérios do governo federal são administração direta, tá bom? O que seria administração indireta no âmbito federal? As autarquias, o INSS, por exemplo, é uma autarquia. Fundações públicas, né? Empresas públicas, sociedade de economia mista fazem parte da administração indireta. Isso também cabe para a justiça estadual, ou melhor dizendo, para a advocacia estadual. Por quê? Exemplo, o Detran é uma autarquia estadual, portanto, administração indireta estadual. Até municípios podem ter autarquias, fundações, né? Então, configurando aí, os órgãos ligados exatamente ao governo são a administração direta. E autarquias, fundações, empresa pública e sociedade de economia mista formam o que se chama a administração indireta, tá ok? Artigo 183. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro. Então, tem prazo em dobro, assim como o Ministério Público, para todas as suas manifestações processuais, porque eles cuidam do interesse da coletividade, né? Cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal dos procuradores, que são os advogados, a advocacia, né, pública. Parágrafo 2º. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa, né, consta lá na lei, prazo próprio para o ente público. A gente já viu isso. Artigo 184. O membro da advocacia pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções, assim como o Ministério Público e também os juízes. Tá ok, pessoal? Muito bem. Da Defensoria Pública. Vamos ver mais alguns artigos aí, né? A Defensoria Pública, pessoal, exercerá orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos, defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, aqueles que se declaram pobres, né? Em todos os graus, primeira instância, segunda instância, justiça estadual, federal, de forma integral, ou seja, completa e gratuita. Defensoria Pública, pessoal, é uma instituição evidentemente importantíssima, né? A missão é garantir o acesso à justiça e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos cidadãos
que não tem condições financeiras de contratar um advogado particular, né? Quando a gente fala de um advogado particular, ó, advogado particular, a gente diz que ele é nomeado pela pessoa. A pessoa nomeou um advogado. Que nomeado? Quando um advogado é particular, ele é um advogado constituído, tá? E quando ele é da defensoria pública, ele é nomeado, ok? Nomeado pelo juiz. Quando ele é um advogado qualquer, é contratado pela parte, ele é constituído. Advogado que é nomeado para defender os interesses gratuitamente através da defensoria pública, ele se chama advogado nomeado, tá? Muito bem. Defensoria pública tem atribuições, né? Orientação jurídica, ou seja, fornecer informações e orientações jurídicas aos cidadãos que buscam, né, o serviço da Defensoria Pública, além de instruir, né, tirar as suas dúvidas quanto às questões legais. Promoção dos direitos humanos, ou seja, tem o dever de zelar pelos direitos humanos e garantir aí a proteção, né? E defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, ou seja, a atribuição da defensoria é atuar como advogada das pessoas que não têm recursos financeiros para contratar um advogado particular, garantindo-lhes acesso à justiça e a defesa dos seus direitos, tanto individuais quanto coletivos. O artigo 186 diz que o prazo é em dobro para se manifestar da defensoria pública, né? Assim como da advocacia, do Ministério Público, né? Defensoria gosta de prazo em dobro. Agora, o prazo tem início a partir da intimação pessoal. É uma intimação através de oficial de justiça. Quando fala intimação pessoal, pode ser oficial de justiça, pode até ser o escrivão, mas ele tem que ser intimado pessoalmente, tá? Parágrafo 2º. A requerimento da Defensoria Pública, ou seja, a pedido da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada, ou seja, a parte que está sendo defendida pela Defensoria Pública. O advogado público, nesse caso, ele é o advogado, né, de qualquer parte, é o patrono, ok? Ele vai patrocinar aquela causa. Quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela ser realizado ou prestado. Ou seja, quando a Defensoria Pública pedir, o juiz vai intimar a parte que está sendo patrocinada, né, defendida pelo advogado, né, da Defensoria Pública, sempre que depender dele uma providência, dele não advogado, né, mas da parte, uma providência ou informação que somente aquela parte pode dar. Tá certo? Parágrafo 3º. O disposto no caput aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria. Então, disposto no caput, né, que fala do prazo em dobro, né, tá lá, ó. O prazo em dobro para manifestação da Defensoria. Então, o disposto aí no caput, prazo em dobro, ele também será concedido para aqueles que praticam, né, na faculdade de Direito, fazem o papel de advogado da Defensoria Pública. Muitas faculdades têm convênio nesse sentido, tá certo? Muito bem. Agora, ele fala também as entidades que prestam assistência jurídica.
através de convênio firmado. A Defensoria Pública em muitas cidades, mas muitas mesmo, né, do interior desse Brasil, faz convênio com a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, para que nomeie os advogados inscritos na ordem e que querem funcionar como defensores públicos, fazendo um revezamento dentre eles, tá? Ok, então, parágrafo 4º. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa o prazo próprio para a defensoria. Veja que a gente viu isso nos artigos anteriores quanto à advocacia, né, Ministério Público também. Artigo 187. Responsabilidade do membro da Defensoria Pública. Então, o artigo 187 fala da responsabilidade do membro. Um membro da Defensoria Pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude, assim como a advocacia pública, o promotor de justiça e o próprio juiz. Tá certo, então? Ótimo. Pessoal, ficamos aqui nesta aula. Na próxima aula a gente vai prosseguir a partir do artigo 188, que fala aí da forma dos atos processuais. Dessa maneira, nós ficamos com essa parte aí da advocacia pública, ou primeiro, o Ministério Público, advocacia pública e tal, e aqui a gente desmembra da próxima aula, tá certo? Então, eu fico por aqui, assiste pelo YouTube, não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, seu like, se foi importante essa aula, se tirou dúvidas que você tinha, se ajudou aí no seu crescimento profissional ou até mesmo para estudar num concurso público. Não custa nada o clique aí do gostei, fazer um comentário que ajuda muito o algoritmo do YouTube entender que essa interação e esse gostei é porque o canal tem relevância para quem estava assistindo. Não custa nada para vocês e nos ajuda imensamente. Professor Arcângelo, oficial de justiça também do próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, me despeço aqui desta aula. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.